Oi! Hoje é mais um vídeo de melhores e piores, e dessa vez sobre as capas da tag Experiências Literárias tag Inéditos, lá do ano de 2020. Ou seja, vamos ver se eu gostei dessas capas ou achei elas muito das esquisitas. Bom pessoal, esse aqui é o segundo vídeo que eu estou fazendo a respeito das melhores capas e piores também lá do ano passado das caixas da tag Experiências Literárias. Semana passada eu fiz a respeito da caixa azul, a tag Curadoria. Portanto, eu vou deixar aqui em cima o link para você dar uma conferida do que eu achei das 12 edições. E sempre vale eu frisar uma coisa aqui, da diferenciação entre as duas caixas. Enquanto que a tag Curadoria tem uma pegada, digamos assim, eu sempre costumo dizer, né, mais classuda, ou seja, as capas ela tem uma certa, digamos, elegância, enquanto que aqui na caixa laranja, a tag Inéditos, o visual é um pouco mais popular, justamente por causa inclusive da linha editorial dos livros colocado dentro dessas caixas mistério. Sempre a gente tem que levar isso em conta, que a gente não vai encontrar talvez o mesmo cuidado que a gente encontra na tag Curadoria. Aliás, tem uma questão a respeito aqui desse ano de 2020 da tag Inéditos que eu vou comentar um pouquinho mais pra frente, mas vamos deixar de enrolação e começar logo por janeiro, onde a gente pode considerar que temos aqui uma pegada talvez de pop art. Essa repetição aqui do padrão exatamente desta figura faz com que tenhamos uma certa impressão de mais do mesmo ou variações sobre o mesmo tema. Digamos que a história tem a ver exatamente com isso. Para falar a verdade, eu não lembro nada de como era a narrativa, mas de ano passado realmente não dá para lembrar. Agora, se a gente associa apenas o título da obra, Nascido do Crime, com o visual, você pensa, realmente eu não sei. Do outro lado, na quarta capa, realmente não encontramos mais informações, a não ser, claro, um trechinho aqui da sinopse, né, com as peças de um quebra-cabeça. As histórias de vida de Trevor Noah formam o retrato de um mundo em desordem. Basicamente a gente pode considerar que o artista aqui gráfico meio que ele pensou um pouco na sinopse para meio que fazer a capa, mas se está atrelado à história ou não, não sei. A lombada também completamente simples. Digamos que é uma arte ok. Bom, em fevereiro temos esse livro aqui de Bali Kaur Jaswal, Escola de Contos Eróticos para Viúvas. Mas atentem para a simplicidade dessa capa. Aliás, vamos colocar para além da simplicidade, né? Quase uma coisa completamente... Não, também não dá para dizer que é minimalista. A gente pode dizer que quase não tem nada aqui para a gente ver, né? Tirando o título da obra e o nome do autor, só encontramos um grafismo aqui, né? Um arabesco, sei lá. Esqueci como é que chama exatamente essas figuras aqui, mas é muito pouco. Se a gente virar, olha só o que a gente encontra aqui do outro lado. Também as mesmas figuras. Essas figuras são muito encontradas nos livros antigos. Hoje em dia já não se usa mais. É arabesco que chama? Esqueci qual é o nome. Não, acho que não é arabesco. Tem um outro nome, essas formas gráficas. Enfim, não acrescenta muito. E de novo, a gente não consegue fazer uma certa conexão com o título da obra. Exatamente quando a gente bate o olho nessas informações poucas aqui da capa. Esse grafismo aqui realmente não oferece pra gente nenhuma linha de pensar, interessante essa história. Acho que o título da obra é realmente muito mais chamativo. Agora, uma coisa que eu quero destacar para vocês, que eu havia comentado na abertura do vídeo, é que nesse ano de 2020, muitos dos estojos ofereceram uma arte mais interessante do que a capa do livro. E exatamente aqui de fevereiro foi o que aconteceu. Pena que aqui nesse vídeo eu estou analisando as capas, não os estojos. Quem sabe eu faço um outro vídeo a respeito disso, mas a capa realmente estava muito melhor do que esta simplicidade aqui. Mas aí a gente passa para março e olha só o que a gente encontra. Algo também não muito elaborado. Claro, como eu disse, é uma tendência de ser simples as capas da tag Inéditos. Temos aqui em Herdeiras do Mar, de Merrill Lynch Brett, exatamente apenas... A gente não pode nem dizer exatamente que aqui é o mar. Pode até ser uma piscina, mas temos um nadador aqui com os pés de pato para fora. E naquelas, né, herdeiras do mar, a gente nem pode afirmar que essas pernas aqui são pernas femininas. Ou dá? Não, acho que não, né? Mas enfim, olhando a quarta capa, descobrimos que não tem quase nada de arte, a não ser, claro, que na lombada, que há esse elemento em vermelho, meio rosado, que passa da primeira capa
depois pela lombada e vai a quarta capa. Mais uma vez, eu esqueci o termo correto desse tipo de material, que costuma ser, por exemplo, numa espécie de couro, mas claro, aqui não é o caso, está apenas impresso normalmente. Mas enfim, outra capa que realmente não diz lá muita coisa. Se não fosse essa espécie de pato, realmente a gente nem conseguiria associar ao título da obra. Ou seja, mais uma edição para lá de simples. E aí vem a pergunta, será que em abril temos alguma complexidade? A gente pode dizer que sim, porque existem vários elementos aqui a mais. Claro, com uma figura feminina que tem um contexto interessante, né? A sua silhueta remete a uma noite estrelada e os outros elementos aqui meio que talvez façam um contexto como a floresta, mas de qualquer forma são apenas figuras jogadas, quase pinceladas de cores. Na quarta capa continua exatamente isso, onde a gente pode perceber talvez algumas montanhas da mesma floresta. Realmente nada demais. A lombada também não acrescenta muita coisa. Ou seja, outra capa que pelo menos talvez existam alguns conceitos atribuídos, claro, ao título da obra, que eu acho que eu não falei, né? Os Sonhadores, de Karen Thompson Walker. E claro, este sonho que esta figura feminina está tendo, né, justamente por causa da sua silhueta e esse céu estrelado, remete, claro, aos sonhos. Pelo menos alguma coisa já se associando um pouquinho mais especificamente com o título da obra. Ou seja, já um certo avanço aqui então em abril. Mas aí a gente vai para maio e encontramos outra coisa para lá de simples nesse título, O Sol Mais Brilhante, de Adrienne Benson. Onde temos aqui, claro, é uma figura que a gente bate o olho na primeira vista, a gente talvez não entenda, mas depois, frisando um pouquinho melhor, a gente percebe. Opa, na verdade temos aqui uma mãe e um bebê. Isso é muito claro que depois a gente nota, né? Mas a gente pode considerar que é uma coisa muito simples, né? Somente silhuetas, tendo os colares aqui da mãe uma maior valorização. Quase a gente pode dizer que não há muita informação aqui. Quer dizer, o sol mais brilhante, será que remete à figura materna? A maternidade assim é um grande sol? Sim, a gente pode considerar então que o artista gráfico aqui deu uma pensada, tentou polir um pouco as ideias. Na quarta capa não há nada mais a acrescentar, apenas a continuação da figura. A lombada também não diz lá muita coisa, embora bem legível tanto o título do livro quanto o nome da autora. É o tipo de capa que você fala, não, tem um certo pensamento, mas também tem uma certa simplicidade. Uma coisa meio que choca com a outra o tempo todo. Eu diria que muita gente olha para isso aqui e fala, puxa, bem sacado. Outras pessoas dizem, nossa, que simplicidade. E é o que a gente pode encontrar também no próximo mês de junho, com Minha Adorável Esposa, de Samantha Downing. Pois é, apenas um casal. E naquelas, de novo, né? O rosto humano que não tem as expressões dos olhos, nariz, boca, nada. Apenas uma chapada coisa no rosto. Como estava no livro anterior, né? Mas claro, Minha Adorável Esposa remete a este casal aqui, que, claro, pelo menos essa capa aqui tem alguma sacada, alguns comentários que você talvez não note na primeira vista, mas depois você percebe, peraí, tem um corpo caído ali atrás, na porta da garagem dessa casa, provavelmente do casal ou de vizinhos. Aí depois você percebe mais outra coisa interessante, que é a raquete que o homem segura está ensanguentada, pingando inclusive o sangue. Pois é, uma boa sacada em toda a capa. Já na quarta capa não tem nada mais porque é apenas a continuação ali daquela vizinhança. E na lombada, tudo muito legível e correto. Ou seja, pelo menos é uma capa que remete a um balanço, digamos assim, entre algo meio dramático, mas também, de um certo ponto, a gente pode pensar que é meio cômico, meio esquisito, provoca um certo riso. Pelo menos, claro, na minha opinião, né? Você percebe que essa adorável esposa pode ter sido a criminosa da vez, ou é o marido. Bom, a gente não sabe. Mas que a capa instiga a gente a querer ler o livro? Isso sim. Bom, enfim, passando a outra metade do ano, encontramos uma capa aí sim completamente cheia de elementos, com uma certa complexidade, carrossel sombrio e outras histórias de Joe Hill. Um livro de contos, com certeza, e a gente percebe então, quando a gente dá uma olhada, por exemplo, no sumário do livro, que essas figuras aqui na capa são representações
de cada uma das pequenas histórias aqui contidas. E tudo isso continua também na quarta capa com outros elementos. Ou seja, o projeto gráfico aqui vende bem o peixe da vez. E podemos destacar inclusive o corte na cor preta, que dá um bom volume então aqui para este tijolo cheio de pequenas histórias. E exatamente nessas imagens faz a gente pensar, puxa, carrossel sombrio, temos o cavalinho aqui do carrossel, mas as outras imagens você pensa, caramba, não é só o carrossel que é sombrio, todas as outras histórias também são. Agora, indo para agosto, encontramos a simplicidade ao invés da complexidade. Mais uma vez, apenas uma espécie de colagem em Querido Edward, de Anne Napolitano. Pois é, esta caixa de correio aqui, alguns passarinhos pousados e outros voando, nuvens, um céu e acabou. Basicamente uma imagem realmente de colagem. Mas por que Querido Edward? Claro, remetendo ao início de muitas e muitas cartas. Mas fica por isso mesmo, né? Será que essas imagens do céu, das nuvens, têm a ver com a história? Bom, com certeza tem, mas a gente não consegue sacar no primeiro momento. E partindo para a quarta capa, não encontramos muita coisa a mais. Borda típica, nada demais também. Ou seja, outra edição que fica assim meio que tipo, ok, vai. Já em setembro, encontramos uma solução interessante a respeito aqui da história. Digamos que começa já a vender o peixe pra gente em Cartada Final, de John Grisham, um autor muito conhecido por histórias de advocacia. Pois é, e é exatamente então que essa imagem vende para a gente, porque a gente pensa, puxa, isso aqui é uma ampulheta, há um homem lá dentro, correndo contra o tempo, talvez de uma decisão. Aqui do lado, uma figura que a gente pode depois associar, claro, a um advogado. Mas se a gente vai para a quarta capa, aí a gente percebe sim, que na verdade esse aqui é o martelo do juiz. Pois é, então a gente compreende completamente a capa do livro. Sim, ela vem de uma mensagem. E temos que destacar também que há um verniz colocado aqui também na ampulheta, como também no nome do livro e nome do autor. Ou seja, uma capa muito bem pensada, com certeza, tentando se associar à história, mas vendendo elementos que a gente pode já se atrair por ela bem facilmente. Aliás, essas cores, eu não comentei muitas cores especificamente nas outras capas, mas aqui está muito bom, né? Esse fundo laranja, com esse tom roxo do martelo e do tapetinho ali onde você dá a porrada da sentença, fica tudo muito bom. A lombada tá ok, ou seja, uma edição que me agrada bastante. Já em outubro encontramos uma composição que a gente pode pensar que também no começo é apenas simplista, não acrescenta nada demais. Na história de Gyulami Musso, A Vida Secreta dos Escritores. Bom, pelo título da obra a gente remete então que aqui, claro, é uma livraria, porque no primeiro momento a gente pode até não entender direito do que se trata, mas aí sim, sim, livros empilhados aqui na porta, uma pessoa lendo, ou seja, aí sim uma coisa se associa a outra. O visual também é muito interessante, esse fundo escuro da fachada do prédio da livraria, e em destaque uma cor verde no título da obra, no nome do autor. Na quarta capa, aí uma coisa completamente simples, não tem nada para falar a verdade, né? Não tem elemento gráfico, só tem duas frases motivacionais para você comprar o livro. Enfim, lombada discreta, nada demais, mas também bem chamativa quando colocada numa estante. Uma capa, digamos assim, então, ok, completamente equilibrada. Agora, partindo para novembro, temos uma capa mais complexa, mas também daquelas que você fala, eu acho que eu não entendi, mas sim, temos um bom destaque aqui naquele choque de cores, esse fundo azul com essas folhagens, flores na cor laranja, fica muito interessante. E o chapado aqui do título da obra, O Jardim de Bronze, de Gustavo Malevich. E é curioso a gente perceber então que temos ao fundo, sim, uma árvore seca com uma teia de aranha, ou seja, remete então essa história a algo talvez um pouco sinistro, talvez, quem sabe. É difícil talvez vender exatamente essa história, né? Jardim de Bronze, e se valendo de elementos que não se associam exatamente a um jardim? Eu não diria, né? É algo interessante. Na quarta capa temos mais algumas flores e mais teias de aranha.
bacana, uma capa bem chamativa, exatamente pelo contraste do azul, do laranja. A lombada também está ok, nada demais, mas é uma capa bem agradável. Bom, então a gente termina o ano lá em dezembro com esta capa aqui cheia de informações também de O Mapa de Sal e Estrelas, escrito por Zen Jomdikaldar. Eu lembro que eu demorei para entender qual era o nome desta autora, ou era autor, não lembro mais, mas eu acho que eu já esqueci na verdade como é que se pronuncia isso aqui. Enfim, é um nome difícil de ser falado. Mas temos elementos aqui que remetem a algumas coisas das Arábias, esse cavalo pulando, esse fogo, o mapa de sal e estrelas. Sim, temos umas estrelinhas aqui no fundo do céu, mas realmente, de qualquer forma, é um visual que remete muito a temas orientais. Isso é uma boa composição, com certeza. Na quarta capa a gente encontra outros elementos, esse arco, a repetição do sol, as palmeiras, enfim, tá tudo muito ok. E onde rapidamente a gente percebe na sinopse que a história se passa na Síria, ou seja, sim, a imagem já vende um pouco da proposta da história. Lombada também bastante interessante, muito chamativa também, colocada lá na estante. Ou seja, outra capa que também está bem equilibrada entre proposta e o que ela entrega. Bom, e antes de apontar para vocês as minhas melhores e piores capas lá do ano passado, deixa eu falar sobre a caixinha em si. Eu mostrei até agora Tegnerds, a caixinha laranja. E esta que eu tenho em mãos é a edição justamente aqui de maio de 2021. Eu fiz o unboxing dela segunda-feira passada, portanto vou deixar o card aqui em cima para você dar uma conferida exatamente no que tem dentro. Sempre lembrando, isso aqui é uma caixa mistério, a gente compra sem saber exatamente qual livro que a gente vai receber. Aliás, as duas caixas, a azul Tag Curadoria e aqui a caixa laranja Tegnerds, estavam conectadas aqui no mês de maio, uma temática única. Ambas têm literatura brasileira dentro. Pois é, então dá uma olhada lá no vídeo para você descobrir qual a literatura nacional que temos por aqui e também por lá você descobrir a caixa azul também do que veio. Uma premiação que está contida na caixa azul. Enfim, já estou dando spoiler demais. Vamos então para as primeiro 3 piores capas na minha opinião. Vocês podem até ter uma opinião contrária, não tem problema. Mas enfim, a terceira pior capa que eu considerei é justamente uma que aparentemente, a princípio, parece que vende a história, porque eu considero que toda capa tem que ajudar você a se interessar por aquilo que está dentro do livro. A história, claro, de uma maneira talvez com um certo truque visual, a gente possa se interessar em ler aquela história, ou pelo menos virar o livro e dar uma olhada na sinopse, ver se aí sim tem mais conexão com a gente, se vale a pena comprar ou não. Ou ler pelo menos, né? Enfim, mas eu estou dizendo tudo isso por causa dessa história aqui de o livro Querido Edward, escrito por Anne Napolitano, aquela da caixa de correio com nuvens, céu e muitos pássaros. Eu falei que era uma espécie de colagem, e realmente é, para falar a verdade, porque a gente bate o olhar aqui, a gente não fica lá muito interessado, pelo menos eu não fiquei. Muita gente, claro, pode ficar interessado, puxa, que imagem bonita, fofa. Muitas pessoas podem considerar muitas coisas, mas depois que você dá uma olhada na sinopse, aí você percebe que realmente tudo isso aqui é uma colagem, porque a história mais ou menos trata de um acidente aéreo, por isso que tem céu, nuvens, e uma pessoa relacionada a um dos mortos lá naquela tragédia passa a receber cartas. Tá vendo como está tudo conectado então aqui na imagem? Mas de alguma forma parece que está tudo apenas jogado. Necessariamente esse conjunto de imagens aqui não cria um certo enredo para a gente se interessar pela história da vez, contida aqui no livro. Até eu penso, se aqui na sinopse tivesse uma referência, por exemplo, que algum personagem passou a andar de trem para não ter um trauma do desastre aéreo, talvez eles colocassem também a figura de um trenzinho aqui. Tá entendendo o que eu quero dizer? Que aqui apenas uma colagem, ela não vende necessariamente a história da vez. É por aí. Por isso que eu considero a terceira pior capa, com certeza, lá de 2020. Agora a segunda capa, pior, com certeza é uma que tem menos elementos e praticamente não vende nada a respeito da história. Essa daqui, Herdeiras do Mar, escrito por Marilyn Brett. Aquela dos pés de pato para fora d'água. Herdeiras do Mar. A gente fica pensando, eu já falei, né? A gente tem certeza que isso aqui é uma mulher? Não dá para ter certeza. Pois é, e o que vende essa imagem?
Nada. Tudo bem, é uma imagem misteriosa, afinal de contas, esse pés de pato para fora d'água, o que quer dizer? Mas o que tem a ver com herdeiras do mar? Aí você vai atrás da sinopse aqui, apenas uma frase, fala-se que é sobre mulheres coreanas na Segunda Guerra Mundial. E aí? De novo, o que uma coisa tem a ver com a outra? A história com esta imagem. Tá vendo? Esse conjunto gráfico aqui não vende nada, pelo menos para mim, não faz com que eu tenha algum interesse e se quer pegar o livro e ver a sinopse e tentar descobrir se eu vou querer ler ou não esta publicação. Ou seja, para mim isso é um grande defeito. Claro, muita gente pode bater o olhar aqui nessa capa e falar: caramba, tem um ar misterioso aqui, quero saber do que se trata essa história. Bom, aí você percebe que não é exatamente uma história de mistério. Talvez esteja vendendo peixe errado por aqui. Enfim, segunda pior capa. Mas a pior capa, com certeza, de 2020 é essa que aí tem menos elementos ainda. E não tem colagem, não tem uma tentativa de vender um novo contexto para se associar à história da vez. Não tem nada, só tem um pequeno grafismo. Aqui em Escola de Contos Eróticos para Viúvas, escrito por Balikaur Jaswal. Pois é, qual foi a ideia aqui do pessoal quando compôs o grafismo aqui dessa capa? Será que eles pensaram, tipo, caramba, o título dessa história é tão forte, é tão chamativa que a gente não precisa fazer mais nada. Não precisamos vender este peixe porque ele já está vendido, todo mundo vai querer comprar. Olha que título bom! Escolas de Contos Eróticos para Viúvas. Não precisa fazer mais nada. Põe um rabisquinho aí num fundo roxo, acabou, tá bom. Na quarta capa, coloca um arabesco, tá bom. Não precisa. Foi por isso que eu considerei. Realmente essa capa, ela não ajuda a vender nada. Eles fazem uma aposta no título e fica por aí. Tá vendido. Pior capa, na minha opinião. Não se esforçaram em vender o produto. Enfim, vamos então para as melhores capas, que aí sim eu acho que o pessoal parou, refletiu, temos uma ideia para vender um pouco mais essa história. Pelo menos em termos de provocações. Por exemplo, a terceira melhor capa que eu considero de 2020, que é esta daqui toda azulada e também com tons laranjas. O Jardim de Bronze, aquela capa misteriosa, um texto de Gustavo Malajovich. Pois é, algo meio subjetivo, a gente não tem certeza exatamente e como essa imagem se conecta com o título da história, o Jardim de Bronze. Não tem nada que remeta a esta cor. Tem o jardim? Mas o jardim aqui é um pouco esquisito. Tem o destaque desta flor bem forte, laranja, mas também tem uma árvore meio seca, tem teias de aranha. Existem elementos diferenciados aqui que parece que não se conectam entre si e ao título da história. Gera uma curiosidade na gente. A quarta capa também ela tem um peso bastante interessante aqui, destacando o azul com o laranja. Bem bacana essa capa, com certeza. Mas, claro, eu achei ela instigante, muito mais instigante do que aquela lá dos pés de pato. Aqui funciona o interesse. Há uma certa composição nas imagens aqui que a gente não consegue entender. Talvez, lendo o livro, a gente compreenda tudo. Por isso que eu considerei a terceira melhor aqui de 2020, ou lá de 2020. E em segundo lugar, com certeza, esta daqui que vende também uma certa história, que é Cartada Final do John Grisham, aquele que eu falei, escritor que gosta muito de temas de advocacia, direito. E bom, a ilustração vendeu o peixe completamente. A gente percebe logo de cara, batendo o olhar, que sim, é uma história sobre isso. Iremos encontrar esses elementos por aqui. E também a ampulheta associada ao martelinho ali do juiz remete a uma certa urgência, a um desespero desse personagem que está aqui dentro, provavelmente, né, a pessoa que está sendo acusada, e do lado aqui o seu advogado, provavelmente algo dessa linha, ou seja, já gera algo que a gente tenha curiosidade em ler. Inclusive, esta quarta capa aqui não apresenta nem sinopse, ou seja, o peixe é totalmente vendido pela imagem. Eu acho que para mim funcionou e com certeza funciona para muita gente. É uma boa capa sim, com certeza. Mas eu não considerei a melhor, porque poderia ser a melhor. Se não fosse essa, eu considerei sim a primeira, a melhor de 2020, porque aí sim tem bastante elemento aqui e ela gera uma certa confusão,
uma certa tendência a gente imaginar as histórias. Eu me refiro a Carrossel Sombrio e Outras Histórias de Joe Hill, aquele livro de contos onde cada imagem aqui contida se refere a uma pequena história da publicação. Como eu comentei, as imagens dão aquele tom sombrio, a gente percebe que há uma tensão nessas histórias, porque tudo também tem um certo mistério no ar, macabro, ritmo de thriller para lá e para cá. Sim, todas as imagens aqui remetem a isso, uma certa curiosidade e elementos distintos como um motoqueiro, um cavalinho de carrossel, mão de uma certa criatura, um palhaço típico de histórias de terror, horror, um robozinho inclusive, uma figura mística aqui também como um fauno, ou então uma raposa em forma humana. Tudo está interessante aqui nessa capa, inclusive na orelha, que continua as imagens. Pois é, para mim, uma capa perfeita. Aliás, levando em consideração os anos anteriores aqui da tag Inéditos, eu posso dizer que foi a melhor capa de todos os tempos. Inclusive, essa capa aqui foge tanto do padrão que eles oferecem de ser aquelas coisas simplistas e realmente impressiona. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ilustrações de capa e miolo de Pedro Correia. Eu realmente não sei como é que ficou tão bom, porque eu acho que na verdade a associação aqui da tag Inéditos foi com a editora HarperCollins. Talvez essa imagem aqui veio da editora, ou seja, não foi nenhum trabalho interno aqui da tag Inéditos para gerar o grafismo aqui para essa edição. Pode ser este o motivo de ter sido tão bom esta capa e fugir completamente. Na verdade, ela está num patamar que a gente encontra lá na tag Curadoria. Como comentei, a outra caixa ela tem uma solução visual muito mais interessante para as publicações mensais. Eles foram perfeitos aqui em vender o peixe. Para mim foi sensacional. Claro, de novo, muita gente pode considerar essa capa aqui feia. Não vou ler esse livro porque a capa já vende que é uma história de terror. Pelo contrário, eu quero ler justamente por causa disso. Enfim, convido vocês a colocarem aqui nos comentários do vídeo as suas opiniões sobre essas 12 capas lá de 2020 da tag Inédito. O que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, se vocês concordam comigo que esta caixa aqui ela tem uma pegada completamente popular, mas muito simplista e que isso acaba prejudicando um pouco na qualidade das capas. Enfim, deixe aqui seus comentários. Agora acabou os vídeos de melhores e piores. Só no ano que vem, ou melhor, no final do ano, eu faço uma sequência de melhores e piores a respeito dos mimos que aparecem dentro dessas caixas de mistério. Pois é, a gente ganha o livro, ganha não, a gente comprou, né? Tem o livro, tem a luva, tem uma revistinha lotada de informações a respeito da história da vez e também um mimo relacionado, às vezes, à história ou à literatura em geral. Sim, o produto dessas caixas Mistério da Tag Experiências Literárias é bastante interessante. Recomendo que vocês darem uma olhada, com certeza. Bom, enquanto os próximos vídeos do canal não chegam, eu deixo aqui do lado dicas exatamente dos anteriores, melhores e piores, por aqui. E tchau!